O presidente do painel, Dr. Leonardo Icrota, é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestre em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em Direito Processual pela PUC Minas, MBA em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, residente pós-doutoral em Direito na UFMG, membro da Comissão de Processo Civil da UABMG e membro da Comissão de Ética e Disciplina da UABMG. Com a palavra, o presidente do painel, Dr. Leonardo Icrota, para a apresentação dos conferencistas e condução dos trabalhos. Muito bom dia a todos. Com muita alegria que começamos os trabalhos nessa manhã de terça-feira, tendo aqui nessa mesa nosso ilustre presidente da Comissão de Processo Civil, Dr. Bernardo Câmara, a quem cumprimento e agradeço. Também a professora Fernanda Alvim, que é a nossa vice-presidente. Também estendo a ela meus cumprimentos e os parabéns por esse prestigiado evento que acontece em ambiente virtual, com inúmeros palestrantes, professor Dierle também, que palestrou, e aqui nos brinda com sua presença na mesa virtual. Dr. Vitor Massante, presidente da Comissão de Processo Civil do OAB do Espírito Santo, também nos engrandece com a sua presença. Cumprimento a Vossa Excelência e a todos os demais, e nossos ilustres palestrantes, a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto, o professor Rodrigo Mazei, do Espírito Santo, que vão nos abrilhantar na sequência com duas palestras, a primeira sobre IRDR e o IAC, e a segunda sobre técnicas processuais. A desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto começa falando. Ela é a primeira mulher indicada para um tribunal estadual pela Ordem dos Advogados do Brasil como representante pelo 5º Constitucional. É também ex-procuradora do Estado de Minas Gerais e nos abrilhantará com a primeira palestra, que tem o título IRDR e IAC, a simplificação do sistema recursal no CPC. Desembargadora, é uma alegria grande tê-la aqui conosco. Passo-lhe a palavra, fique à vontade para iniciar. Cumprimento a todos que estão na mesa, na pessoa da doutora Fernanda Alvim. Eu quero agradecer o honroso convite que me foi feito para participar desse evento, que me surpreendeu muitíssimo face à magnitude desse Congresso de Processo Civil. Eu estou atônita com o número de participantes, e eu quero dizer que eu venho, durante esse período de pandemia, participando de inúmeros eventos virtuais, mas nenhum de tal magnitude feito esse Congresso de Direito Processual Civil, que ficará marcado indelevelmente nos anais da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais. Eu quero parabenizar o Dr. Bernardo Câmara e sua equipe pela coragem de fazer um congresso envolvendo tantos participantes, tantos palestrantes, porque hoje, mesmo com essa possibilidade dessa composição virtual de pessoas, não é muito fácil conseguir, no mesmo evento, tantos luminares, tantas cabeças pensantes, e tantas cabeças pensantes de qualidade. Portanto, doutor Bernardo, a sua equipe, a OAB de Minas Gerais, receba aqui meus cumprimentos pela iniciativa que deve ser mantida. Nós estamos aí num primeiro congresso de Direito Processual Civil, quiçá nós teremos o segundo, o terceiro e o quarto, e vamos aí discutindo as questões envolvendo o direito processual.
esse tema IRDR e o IAC, o Incidente de Assunção de Competência, me é muito caro, porque desde que a legislação entrou em vigor e o regimento interno do tribunal se adaptou para o julgamento desses incidentes, eu sou a única que ainda estou mantida na primeira sessão civil do tribunal. Eu continuo como representante da 8ª Câmara Civil na primeira sessão civil, que julga os processos de direito público, né, os IRDRs e os IAC de direito público no Tribunal de Justiça. E eu inicio lembrando que a sociedade contemporânea, ela sofreu uma modificação muito grande no que diz respeito à solução dos conflitos. O constante crescimento populacional, o desenvolvimento social e econômico, a conscientização do indivíduo de seus direitos, a massificação das relações sociais, a repetitividade dos interesses que desaguam numa multiplicidade de ações com o mesmo objeto e objetivo, acabaram por levar o Poder Judiciário a ter que se reinventar, a ter que tomar algumas atitudes para que esses conflitos que envolvem interesses homogêneos massificados passassem a ser solucionados de uma maneira diferente, que não individualmente, ação por ação, sob pena de um tratamento desigual, de um tratamento sob pena de decisões conflitantes, sob temas absolutamente iguais. Essa litigiosidade, que é tão característica da nossa cultura, fez com que venha soberbando o Poder Judiciário pelo aumento exponencial das demandas que são ajuizadas a cada ano. E, evidentemente, que nós não podíamos ficar julgando da forma que vínhamos julgando. Cada uma das ações de uma maneira diferenciada e através de um entendimento diferenciado. O legislador fez algumas tentativas de modificar esse cenário nacional com a criação das ações coletivas, depois no Código de 1973, com o incidente de uniformização de jurisprudência, e eu digo aqui que eu fiz parte também da seção de uniformização de jurisprudência do Tribunal de Justiça, mas com na realidade, de consequências até pífias, fala a verdade, porque o incidente de uniformização de jurisprudência, como ele não era cogente, ele não obrigava o julgador a implementá-lo naqueles casos similares, então, na realidade, julgávamos o incidente, pacificávamos a jurisprudência, mas que, na verdade, não era aplicada, ficava a cargo de cada julgador aplicar ou não aquele entendimento sufragado por aquele órgão fracionário maior do Tribunal de Justiça. E agora o legislador de 2015, então, trouxe algumas inovações, que é o sistema de repetitividade nos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, o incidente de assunção de competência
e o grande trunfo do legislador, que é o IRDR. Por que é o grande trunfo do legislador? Porque é um incidente que pode ser utilizado amplamente e cuja matéria controvertida ele dá o direito ao contraditório amplo e absolutamente restrito. O IRDR ele não se confunde com as ações coletivas, porque ele não absorve as ações coletivas, nem aquelas que foram propostas, nem aquelas que poderiam ser propostas. Ele, na realidade, o objetivo do IRDR e também do Instituto do Incidente de Assunção de Competência é, na verdade, a pacificação da jurisprudência com a fixação de uma tese. E durante esse procedimento da fixação de tese, durante o processamento do incidente, a critério do relator, e aqui no Tribunal de Justiça, a não ser em um caso, todos os relatores suspenderam todos os processos em trâmite, não só no tribunal, mas também no território mineiro, e aí, fixada a tese, estabelecida a tese, essas ações voltam a andar com a aplicação dessa tese, evidentemente, nesses processos em curso, mas com a utilização das razões determinantes daquele julgamento. Quer dizer, aplica-se a tese naqueles processos em curso, mas, evidentemente, qualificando as razões determinantes da fixação da tese. Então, é a fixação da tese de direito que gera uma incerteza e que gera uma violação ao princípio da isonomia, o objetivo maior do incidente do IRDR e do IAC em proporções diferenciadas. Porque, como eu disse, o IRDR ele implica em repetitividade de processos com o mesmo objeto, com a mesma causa de pedir, no território, sob a jurisdição do tribunal. No IAC é o contrário. O legislador não exige a existência da repetitividade das ações, mas sim ele exige a repercussão social do tema para que ele possa ser proposto. Nós temos, em ambos os incidentes, nós temos duas fases processuais distintas. A primeira delas é a fase de admissão do incidente, no caso do incidente de demandas repetitivas, o IRDR, ele é preciso da implementação das regras do artigo 976 do Código de Processo Civil, e no caso do incidente de assunção de competência, do artigo 942 do mesmo Código. E a preocupação, eu digo aqui que a preocupação do legislador com relação a essa grande modificação do sistema recursal, recursal no Brasil, com essa criação desses precedentes que não existiam a nível estadual, né?
porque nós temos que desconsiderar a uniformização de jurisprudência, porque, como eu disse, ela não era de aplicação obrigatória, então ela, na verdade, processava-se a uniformização, mas poucos eram aqueles que a aplicavam dioturnamente. Hoje não. Há cogência de aplicação. Fixada a tese, estabelecida a tese, ela é obrigatória para todos, a aplicabilidade dessa tese é obrigatória para os juízes e para todos os membros do tribunal. Portanto, é uma forma de julgamento com muito mais celeridade e que atende muito mais o interesse daqueles que ingressam em juízo, principalmente se nós levarmos em consideração que, na verdade, em se tratando principalmente também de direito público, essas regras estabelecidas e esses posicionamentos estabelecidos pelo Poder Judiciário não são acatados pela administração pública. Portanto, estabelecido, havendo o IRDR, fixada a tese, ingressa-se em juízo, e aí o advogado vai ter realmente que ingressar em juízo, não há dúvida que, existindo a tese, o juiz poderá de imediato e através e de uma maneira mais célere, poderá julgar aquele processo que sequer, se for, poderá ser objeto de recurso, desde que, evidentemente, aquelas razões determinantes do julgamento se adequem àquele caso especificamente. E eu quero também dizer que, no caso do IRDR, feito eu tinha dito anteriormente, a preocupação do legislador para com a fixação da tese foi tão importante que ele estabeleceu que mesmo que a parte, o recorrente, ou o autor da ação, ele desista da ação, o julgamento de mérito da tese permanecerá, porque a titularidade do incidente será assumida pelo Ministério Público por força do parágrafo 2º do artigo 976 do Código de Processo Civil. E aí, uma outra coisa que eu queria dizer aos senhores, que sem adentrar a questão, porque é uma discussão longa que está sendo mantida pelas sessões de julgamento, principalmente pela primeira sessão civil do Tribunal de Justiça, com relação ao IRDR e com relação ao incidente de assunção de competência, não há dúvidas, diz respeito à questão de que, e aí eu vou externar apenas o meu entendimento, de que só será possível um incidente, o aviamento do incidente do IRDR no tribunal quando houver um processo pendente, um recurso pendente de julgamento no tribunal. E eu digo isso porque, apesar de estar estabelecido na lei quem são os legitimados para propor o IRDR, e nesses dispositivos legais está o juízo, quer dizer, o juízo de primeira instância, e o desembargador, na verdade, eu
a legitimidade para que o juiz possa propor o IRDR, na minha opinião, é quando a sentença de mérito, é quando ele já tiver dado uma sentença de mérito, e essa sentença de mérito já estiver a nível de apelação no tribunal. Porque, ou a nível de apelação, ou a nível recursal no tribunal. Porque aí sim nós teremos a legitimidade para que aquele órgão que vai julgar, o incidente, ele julgará também a causa piloto, que é o feito originário, quer dizer, aquele processo de onde se originou o incidente de demandas repetitivas. Então, eu entendo que só nessa questão, porque nós não podemos, porque é uma questão de competência. Eu não posso avocar, por exemplo, processos do juizado. O Tribunal de Justiça não pode julgar como causa piloto. E o legislador pátrio, a forma do incidente, como ele estabeleceu na legislação, é que julga-se o órgão funcionário que vai julgar o incidente, julga também o processo piloto. E eu não posso, por exemplo, avocar a competência de uma ação que tramita em uma comarca sem que ela esteja em grau recursal, sob pena de supressão, inclusive, de instâncias. Então, eu venho defendendo isso, defendendo a questão relativa que no juizado, questões que envolvam matéria de direito de juizado especial, apenas de juizado especial, se a mesma matéria está sendo discutida na justiça comum e no juizado especial, não há dúvida nenhuma que nós podemos decidir. Porque o relator do feito ele pode avocar, ainda que provocado por um juízo do juizado especial ou por uma ação que corra no juizado especial, ele pode avocar para si um processo similar, com as mesmas características, para julgá-lo como modelo e como processo piloto, após a fixação da tese. Então, neste caso, eu acho que sim. Mas eu não vejo como decidir processos em que a competência é apenas do juizado especial através de fixação de tese em IRDR. Mesmo porque eu tenho dito aqui na sessão civil, na primeira sessão civil de que eu faço parte, que a lei dos juizados especiais, ela criou um incidente também para pacificar a jurisprudência. É um incidente de uniformização de jurisprudência que não tem realmente, não tem força cogente, mas foi opção do julgador. Feito era a opção do julgador de 1973. Bom, eu ainda quero trazer aos senhores aqui um fato que é extremamente... que me deixa assim, um pouco estarrecido. Porque quando da entrada em vigor do Código, eu achei que nós teríamos um grande número de IRDRs, e um grande número de IRDRs provocados por advogados. E qual que não é o meu espanto hoje, porque, como eu disse, eu sou a desembargadora mais longeva na primeira sessão civil do Tribunal de Justiça, que decide as causas relativas aos processos de direito público. Nós temos poucos IRDRs provocados por advogados. Aliás, pouquíssimos.
A maioria dos IRDR são provocados por membros do Ministério Público, por desembargadores, a grande maioria é por desembargadores, ou por juízes. Advogados, quase nenhum. E eu fico estarrecida com o fato, porque é uma forma de simplificação dos procedimentos. E aí, a simplificação dos procedimentos, ela não interessa só ao Poder Judiciário. Ela interessa principalmente ao cliente do advogado. Ela interessa ao advogado. É a prestação da justiça mais célere, mas com segurança. Mais célere porque dá uma resposta mais imediata ao cliente. O cliente passa por menos transtornos ao longo do curso procedimental. Portanto, eu cada vez mais, eu fico mais atônita pelo fato de que esses incidentes não têm sido suscitados pelos advogados, que, na verdade, é quem deveria construir esses incidentes, porque estão na base. E esses incidentes, como eu disse, têm sido provocados, na maioria das vezes, pelos desembargadores, seja da primeira seção civil, que decidem as questões de direito público, né? Os incidentes que envolvem direito público, seja da segunda seção civil, que no Tribunal de Justiça resolvem os incidentes que dizem respeito a direito privado. Eu trago aqui eu pedi para que o tribunal fizesse aqui para mim uma estatística com relação, e eu vou dizer aos senhores que nós somos um dos tribunais que mais já julgou IRDR, onde os IRDRs foram mais ajuizados, não, mais incitados, mais aviados. Nós temos aqui IRDRs distribuídos ao total, 208 IRDRs até hoje. No direito público, 178, no direito privado, 179. Os IRDRs admitidos aqui no tribunal, 66, porque evidentemente que nem todo IRDR é admitido, né? O direito precisa de ser controvertido, né? A tese de direito tem que ser uma tese de direito, nós não estamos lidando com fatos, nós temos que lidar com tese, então não são fatos, a questão fática não pode passar pelo incidente. Então, no direito público, nós temos 45 IRDRs foram admitidos e no direito privado, 21. Desses IRDRs admitidos, 32 já foram julgados no direito público e 11 no direito privado. E aí, o que me causa ainda mais surpresa no tribunal são os incidentes de assunção de competência, que é um instrumento posto à disposição do advogado também, e que vai simplificar, evidentemente, os julgamentos de uma maneira com muito mais celeridade, e ainda que o campo do incidente de assunção de competência seja mais restrito, evidentemente que ele vai resolver uma questão social congente e grave, envolvendo ou determinada categoria de servidores, ou determinado fato ocorrente em um município específico. E aqui no caso de Minas Gerais,
Veja bem, nós já tivemos incidentes de assunção de competências distribuídos desde a entrada em vigor do Código, apenas 27, 22 no direito público e 5 no direito privado. No direito público, nós tivemos admitido 5 e julgados 2. Um deles de minha relatoria e o outro da relatoria do desembargador Alberto Vilas Boas. Então, nós estamos aí com um sistema processual criado pelo legislador que vem simplificar, eu digo simplificar não na questão que diz respeito à falta de segurança ou de facilitar para o julgador o seu serviço. Não é isso. Nós temos dois incidentes criados pelo legislador que são especiais e especialistas e que devem ser utilizados pelo advogado e que estão mal utilizados pelo advogado. O advogado ainda não está alertado para esse instrumento que ele tem em mãos e que poderá facilitar a vida do jurisdicionado sobremaneira. No Tribunal de Justiça, nós temos feito os julgamentos dos IRDRs e dos IAC com muita responsabilidade, com abertura, com um contraditório amplo e irrestrito, e, na realidade, com pouquíssima participação seja da parte interessada, seja das associações, seja dos sindicatos, em caso de direito público, pouquíssima participação. Nós temos instado a sociedade que venha e participa, que traga essa nova gama de interesses, exatamente para que possamos julgar de maneira abrangente e não também voltar naquele problema de julgar caso a caso novamente, mas temos sido pouco ouvidos. O Poder Judiciário, nesse ponto, tem sido pouco acatado, porque a participação das entidades, inclusive da Ordem, doutor Bernardo, a quem nós instamos em cada um desses incidentes, a Defensoria Pública, o Ministério Público, que evidentemente participa de todos os incidentes, têm sido muito pouco participativos, não só na instalação, mas na fase procedimental da fixação da tese dos incidentes, seja no IRDR, seja no incidente de assunção de competência. Fica aqui, então, eu quero conclamar os advogados que estão participando desse congresso a repensar sobre esses dois institutos de direito processual. Vamos repensar, vamos utilizá-los, eles estão à nossa disposição exatamente para que sejam utilizados pelos advogados e para que os advogados que estão na base e que possam trazer ao judiciário
essa expectativa de seus clientes, quando, evidentemente, existirem as hipóteses que possam deflagrar esses dois procedimentos. Doutor Bernardo, é o que eu tinha a dizer. E eu agradeço novamente o pedido de participar, o pedido da honra do convite de estar aqui, e estou à disposição